Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa reunião elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente este momento reencarnatório que nos concedeu. Uma chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo que o Pai fixou para cada um de nós no momento da criação, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos que nos orientam, a companhia, o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende de forma solitária, via de regra com grande dificuldade, de ir se conhecendo e ir se melhorando. Os irmãos se mantenham do nosso lado, nos inspirando continuadamente a virtude, a fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as tendências ruins. Rogar aos bons amigos, estendam seu olhar carinhoso, compassivo, aos nossos entes queridos que estão à distância, aos nossos irmãos em humanidade, nesses momentos conturbados que vivemos, de guerra, de doença, de fome, de dor, aos nossos irmãos da humanidade, aos nossos irmãos da mediunidade, na delicadeza do mandato que desempenham, nos perigos a que ficam expostos. Por fim, lembrando a figura do Mestre Jesus, evocar a sua presença no nosso meio, pela oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Na semana passada nós entramos em instruções dos Espíritos e lemos a primeira instrução, assinada por Lacordaire, o bem e mal sofrer. Né? E hoje nós vamos ler a segunda instrução, que é assinada por Santo Agostinho, intitulada O Mal e o Remédio. Essa instrução foi recebida em Paris em 1863. A título de introdução, né, para a gente poder sintonizar na mensagem que Santo Agostinho traz para nós, eu acho que é conveniente a gente lembrar do que nós estamos falando. Né? Quando Jesus colocou que eram bem-aventurados aqueles que choravam, aqueles que passavam por dificuldade, não fazia apologia ao sofrimento, mas mostrava o caminho pelo qual se alcança a felicidade. Quando nós falamos bem-aventurados os aflitos, né, não é porque o espírita é um masoquista, gosta de sofrer, mas porque reconhece, né, a justeza ou a justiça que existe naquilo que está colocado à sua frente e a nobreza do objetivo, da finalidade daquilo que nós passamos. Né? Nós temos que lembrar sempre que a gente vive na carne as escolhas que fizemos quando estávamos na erraticidade. Então, nos momentos de liberdade do espírito, quando ele está consigo mesmo, avaliando aquilo que fez, as oportunidades que teve, as escolhas, né, que adotou, a gente escolhe, vislumbrando os nossos pontos fracos, a gente escolhe quais deles nós devemos trabalhar para voltar à carne. E quando a gente volta para a encarnação, volta com um plano traçado, né, com experiências para serem vividas, oportunidades novas para novas decisões. Às vezes a oportunidade se renova e é a mesma,
só para a gente mudar a decisão que ele adotou no passado, né? Quando a gente vive essa circunstância, a gente está em expiação, confrontado com a mesma dificuldade em uma oportunidade que se renova para que a gente tenha a chance de adotar uma solução diferente, né? Outras vezes a gente se defronta com a dificuldade para superar a si mesmo. E isso é prova, é o que nos adianta, é o que nos coloca para frente, né? Uma ou outra, e a gente nunca faz distinção e nem deve perder tempo com isso, uma ou outra nos encaminham para a felicidade. As expiações porque nos livram das nossas aflições, que são os problemas mal resolvidos do passado, né? Passado presente, o de ontem, ou passado remoto, uma outra vida, né? E as provas, né, nos fazem adiantar, nos dão mais sabedoria, nos dão mais conhecimento, nos aproximam de Deus. De um lado, a gente vai limpando o nosso prontuário, né? Vai tirando tudo que tem de ruim lá e que nos incomoda, e por outro lado a gente vai avançando, progredindo. Então, as aflições, as tribulações, as dificuldades que a gente vive, não são um capricho divino, né? São, na verdade, oportunidades que Deus concede para que a gente tome decisão mais acertada ou se supere em direção ao futuro. Santo Agostinho, na sua mensagem, aborda esse raciocínio, né? De uma forma bem poética, como é do feitio dele, né? E assim, bem elaborada, né? Não é tão objetivo, tão direto como a gente está sendo, mas ele fala exatamente disso, né? Santo Agostinho é um dos pais da Igreja Católica, um dos grandes nomes da Igreja Católica, né? Detentor de muita obra teológica, né? Então também não é uma pessoa qualquer, né? O Mal e o Remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e abençoai ao Senhor por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventurança e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido no monte de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por quererdes experimentar bem este vosso servidor. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer enfim se lançar além dos limites do túmulo? Mas mesmo que devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males do passado, e elas terão consolações no futuro que Deus vos prepara.
Vós considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, pois acreditastes ser suficientemente fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa, e que se saísseis triunfantes, mesmo que o vosso corpo fosse jogado no monte de lixo, quando de sua morte, deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no extremo dos vossos mais cruéis sofrimentos vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com sua mão, vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que vós devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não pergunteis qual o remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pela certeza da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficiência é punido na hora, pois experimenta no mesmo instante as angústias dolorosas da aflição. O Senhor, todos aqueles que creem nele, Cristo vos disse que com a fé removem-se montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tem fé como base, que tem a fé como base, será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal modo do seu corpo que, enquanto estiver morrendo, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e os que choram. Que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, dentro da sua linguagem poética, bonita, nos chama a atenção, primeiro, para aquilo que eu fiz questão de enfatizar de saída, a relação existente entre a nossa necessidade, e as experiências que são proporcionadas para nós. Depois ele nos lembra, que somos nós, os arquitetos do nosso plano reencarnatório. Com raríssimas exceções, nós já ultrapassamos esse estágio, com raríssimas exceções entre nós, existe alguém que esteja compulsoriamente enfrentando alguma coisa. Todos nós reconhecemos a necessidade, e pedimos a experiência. E por fim, ele lembra que quem tem fé, quem acredita, quem entende, não é que deixa de sofrer, mas sofre de uma maneira menos, vamos chamar assim, pungente.
a dor não é tão forte, a dor não é tão longa, vamos colocar assim, né? Vamos usar essa imagem. E ele lembra mais ainda, que aquele que tem fé, né, e que se agarra, vou usar o termo, se agarra a Deus, né, ele imediatamente abre as portas para aquele que está à sua cabeceira, ele disse, o anjo da guarda, que todo mundo tem, que está do nosso lado o tempo todo, e que tem por missão nos auxiliar a ultrapassar a dificuldade. Não faz isso graciosamente, é missão dele, atribuída por Deus, né? Então, nesse contexto, né, é que a gente enxerga a mensagem, o mal e o remédio, né, que Santo Agostinho traz para nós. A confiança na justiça de Deus, na bondade de Deus, o entendimento de que é um longo processo de aprimoramento que nós estamos passando, né? Um processo que nos tira da ignorância, não saber nada, para a perfeição, saber tudo. Longo processo. Ele não pode ser construído sem tribulações, sem dificuldades, né? Já que é por nossa conta, por nosso esforço, que a gente avança. Nenhum de nós avança graciosamente. Cada um avança pelo seu esforço, sua coragem, seu denodo, sua perseverança, né? Então, Santo Agostinho nos chama a atenção para isso. A confiança, a fé, né, na justeza daquilo que a gente está passando, né? O entendimento de que aquilo é essencialmente bom, justo e tem finalidade nobre, né? Isso atenua, né, o nosso, vou usar o termo, sofrimento, né, nas diversas tribulações, dificuldades, nos conflitos da vida. A fé é o remédio, diz Santo Agostinho. A confiança de que nós estamos na carne, nós não somos a carne, nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, né? E na eternidade da nossa existência, um longo trabalho em busca da perfeição moral. Nós temos que ultrapassar, né, esse limite acanhado da vida de 80, 90 anos na carne. Nós somos muito mais do que isso. Trazemos lá de trás muita coisa, né? Incorporamos aqui outras tantas. E o futuro nos reserva outras oportunidades para que a gente avance ainda mais. É nesse contexto que a gente vive as tribulações, os conflitos, as dificuldades, tá? Cada uma delas tem essa finalidade, ou nos limpar dos erros que nós cometemos, ou nos fazer avançar, né? Progredir em sabedoria, em conhecimento, em moralidade. A respeito da leitura que nós fizemos e dos comentários, alguém quer fazer algum acréscimo, quer fazer algum comentário, uma pergunta? Todos estão satisfeitos? Tá. Não ficou nada obscuro? Então tá bem. Nós vamos então passar a segunda parte do nosso trabalho, o serviço do passe, renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesses breves instantes, com o pensamento elevado, com o sentimento pacificado, buscando o entendimento melhor da verdade à nossa frente e que a gente tem tanta dificuldade de entender. E agradecer também ao Mestre Jesus, aos bons orientadores que vão nos dirigindo na nossa caminhada, as luzes que derramam sobre nós e a facilitação do nosso entendimento. Rogando ao Mestre Jesus, nos mantenha assim debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha clareza em identificar os objetivos que ainda não alcançamos e os caminhos que nos levam a ele, com segurança. E que o Mestre continue nos infundindo a força moral necessária para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus.
Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que assim seja.